Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Mecânica 1 Estática. Como vocês sabem, eu sou o professor André Gomes. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho de início sobre carregamento distribuído e carga pontual. O que é uma carga pontual? A carga pontual é quando nós temos uma força e que ela está atuando apenas em um ponto. Como assim? Por exemplo, aqui eu tenho essa viga aqui, que aqui a gente considera um apoio de primeiro grau e aqui está apoiado no apoio de segundo grau, tá? E tem essas três vigas aqui, que está sobre ela. Essas vigas, cada uma faz um contato com essa viga aqui, em um ponto, certo? Então, quando nós transformamos no nosso diagrama de corpo livre, cada viga dessa age nessa viga aqui como se fosse uma força, uma carga pontual em um ponto. Como a gente pode ver aqui, essa força aqui, essa aqui e essa daqui aqui. Agora, quando nós já trazemos, falando um pouquinho sobre carregamento distribuído, né? O carregamento distribuído é quando nós temos uma carga, mas ela não atua mais em um ponto. Essa carga, ela atua ao longo de um trecho. Como aqui, por exemplo, nós temos essa caixa d'água aqui. Essa caixa d'água, ela está sendo apoiada nessa viga aqui e nessa viga. E como nós podemos ver, o peso da caixa d'água, ele faz uma carga, né, nessa viga aqui, ao longo de todo o comprimento no qual a viga está em contato com a caixa d'água, e aqui também. Nós não temos mais uma carga em um ponto, mas uma carga distribuída ao longo de um trecho. Como aqui, por exemplo, nós temos uma laje, certo? E aqui nós temos vigas. A laje, ela coloca uma carga na viga ao longo de todo o comprimento no qual ela está em contato com a viga. Como aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não tenho mais uma carga em um ponto. Eu tenho uma carga, né, que está atuando em um trecho. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre alguns diferentes tipos de carregamento distribuído. Nesse caso aqui, nós temos um carregamento distribuído, tá? Em formato de retângulo. Aqui nós temos uma carga, tá? Distribuída por um comprimento, onde a gente fala que a carga é Q newtons por metro e o comprimento L em metros. Como que nós transformamos esse carregamento distribuído em uma carga pontual? O centro de gravidade de um retângulo é no centro dele. O centro de gravidade é um local que é como se todo o peso daquele determinado objeto, daquela determinada superfície, é como se ele é um local onde todo o peso fosse concentrado ali. Sendo assim, né, toda vez que nós tivermos um carregamento distribuído em formato de retângulo, ele vai transformar em um carregamento pontual na direção do seu centro de gravidade. Como aqui, por exemplo, um retângulo no meio. Então, quando nós temos esse carregamento distribuído aqui, ele vai ser transformado em um carregamento pontual, né, em uma força aqui, aonde? No meio do comprimento desse retângulo, que é o que? L dividido por 2. Então, esse carregamento aqui, quando ele é transformado em uma carga pontual, ele vai ser posicionado, né, uma força na metade do comprimento desse carregamento. Então, a posição dele aqui em relação a essa viga é L dividido por 2, tanto em relação ao A, como também em relação ao ponto B. Tá? E a intensidade da força a gente descobre pela área da figura. Nesse caso aqui, nós temos um retângulo, né? Em um retângulo, qual que é a área do retângulo? É base vezes altura. No caso, é Q vezes L. Que se a gente for ver aqui, Q vezes L vai ser Newton por metro vezes metro. Sobra Newton, que é a unidade de força. Tá?
Nesse caso aqui, nós temos um carregamento distribuído em formato de triângulo. Aqui nós vemos ó, que nós temos uma carga máxima e essa carga vai decaindo, né, com o passar do comprimento aqui. E aqui nós temos um ponto de carga mínima. Geralmente, na maioria dos exercícios, quando só se trata de triângulo, a gente coloca só um Q aqui que representa o Q máximo, tá? Só que eu vou demonstrar a fórmula para vocês como Q máximo e Q mínimo, porque tem alguns casos que eu vou mostrar futuramente que existe uma carga Q mínima. Mas vamos lá. Quando nós vamos transformar o carregamento distribuído em triângulo em uma carga pontual, o centro de gravidade dele pega o ângulo de 90 graus aqui, é 1/3 para a base, tá? E 1/3 para a altura. Então, o carregamento, quando nós vamos transformar em carga pontual, a força vai ser, o carregamento pontual, ela vai ficar em qual posição? Vai ficar ó, a 1/3 do comprimento a partir desse lado de 90 graus aqui, ó, esse ângulo, perdão, de 90 graus do triângulo. Então, por exemplo, se aqui for 3 metros, 1/3 de 3 é 1 metro, então vai ser 1 metro daqui para cá. Ou, nesse caso, a 2 metros daqui. Lembrando que aqui eu estou me referenciando, tá, ao final do meu carregamento. Porque essa viga poderia continuar e o apoio A está mais distante, tá? Então, a carga ela vai ser aplicada a 1/3 do lado do meu ângulo de 90 graus. E a sua intensidade é a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Aqui, como eu falei, ó, essa carga vai diminuindo até que encosta na viga. Então, o Q mínimo é 0. Mas vocês podem gravar a fórmula dessa forma aqui, ó, Q máximo menos Q mínimo vezes o comprimento, que é base vezes altura, dividido por 2. Tá? E quando nós temos um carregamento aqui, ó, em formato de trapézio, olha o que vai acontecer. Nós podemos dividir em dois carregamentos distribuídos em um retângulo, tá? E em um triângulo. E aí fica mais fácil. A força resultante do meu carregamento de triângulo, por isso que eu chamei de FRT, vai ser o que? Eu tenho esse triângulo aqui, tá? Quando eu transformo uma carga distribuída de triângulo em carga pontual, vai ser a 1/3 do lado da minha base, né? Então, ele está sendo aplicado aqui, 1/3 da minha base, e a intensidade vai ser o quê? Nesses casos, que é bom eu saber essa fórmula aqui, ó. Porque não é a base do triângulo vezes a altura dividido por 2. Como que eu acho essa base aqui? Vai ser Q máximo, que é isso tudo, menos o Q mínimo. Tá? Que aí só vai me restar isso daqui, ó, vezes L dividido por 2. E o meu retângulo, a força resultante do meu carregamento de retângulo vai ser o quê? Na metade do comprimento do meu retângulo. Então, ele vai estar na posição L sobre 2, tanto daqui quanto daqui, dá no mesmo, né? E a sua intensidade vai ser o quê? Não é base, altura vezes base, né? Vai ser o que? Vai ser o Q mínimo, que é isso daqui, né? Vezes o comprimento, L, tá? Então, quando nós temos o carregamento em trapézio, nós podemos dividir em dois carregamentos e depois analisar eles direitinho e posicionar em carga pontual, como está aqui. Aqui um exemplo. Transforme o carregamento distribuído em carga pontual, tá? Aí aqui nós temos esse carregamento em trapézio, onde eu posso transformar em um carregamento de retângulo e um carregamento de triângulo, tá ok? E aqui vamos lá, vamos começar primeiro pelo meu triângulo. A minha força resultante do meu triângulo, ela vai ser aonde? Né? A 1/3 do meu lado aqui, ó, desse ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho 6 metros, 1/3 de 6, 2 metros a partir daqui. Ó. Tá? Então, posicionei ela. E a intensidade dela? Q máximo menos Q mínimo vezes o comprimento dividido por 2. 20 menos 15, 5. Vezes 6, 30, dividido por 2, 15 newtons.
E aqui agora o meu carregamento em retângulo vai ser na metade da base, então ó, a 3 metros daqui ou a 3 metros daqui, ó, que consequentemente é 1 metro do posicionamento dessa força aqui. Ó. E a intensidade vai ser o quê? Ó? Base vezes altura, que é o quê? O Q mínimo, 15 vezes 6, que vai dar igual 90 newtons. Então, assim, nós transformamos esse carregamento aqui, ó, distribuído em formato de trapézio, em suas respectivas forças em carga pontual. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre forças internas. O que acontece? As forças internas, toda vez que uma viga, que um corpo, ele está sofrendo a ação de uma força, internamente ele responde a essa força, né? São as forças que eles estão sofrendo internamente devido às cargas externas que são aplicadas neles. Em um projeto, é muito importante, é necessário que a gente conheça o carregamento que cada elemento está submetido para que eu possa projetá-lo corretamente, tá? E para eu descobrir essas forças, pode ser utilizado o método de seções. Aqui, ó, por exemplo, nós temos uma viga, tá? Onde eu tenho essa força inclinada aqui, ó. Eu tenho essa força e aqui, ó, eu tenho ela como se ela estivesse apoiada aqui, né? E eu tenho as reações dos apoios. Quando eu corto essa viga aqui, ó, eu fico com isso daqui. E eu estou partindo do ponto que eu estou em equilíbrio, tá? O que acontece? Quando eu corto ela aqui, ela tem que estar em equilíbrio. A vida inteira está em equilíbrio. Para eu assumir que isso daqui está em equilíbrio, quando eu corto, tecnicamente ela não estaria, né? Por quê? Porque não tem mais a viga inteira. Eu dependeria dessas forças aqui para equilibrar. Mas e o que acontece? Eu descubro quais são as cargas internas dela, tá? As forças internas, que vai fazer com que ela permaneça em equilíbrio. As forças que estão agindo internamente dela. E aí, o que acontece? Nós temos três forças, ó, que é a força normal ou axial, que é essa daqui, ó, NC, que ele chamou isso aqui de ponto C. Eu tenho a força de cisalhamento que está atuando na viga. E eu tenho o meu momento fletor, tá? E aí uma coisa muito importante, quando a gente corta a viga e analisa para a esquerda dela, a gente vai assumir que nós temos uma força de cisalhamento interna para baixo, que a gente considera como se essa força fosse, entre aspas, positiva, porque gera um momento no sentido horário, tá? Nesse caso é convencionado assim, tá? É uma convenção. Aqui a gente adota o momento fletor no sentido anti-horário e uma força normal a gente sempre adota, se a gente cortou assim, a gente adota saindo a força. E aqui ó, acontece um pouco diferente. Quando a gente corta a nossa viga, a gente vai considerar agora analisando para a direita. Eu cortei e estou analisando para a direita dela aqui, né? Eu analiso que tem uma força interna de cisalhamento, eu considero positiva quando ela vai gerar um momento no sentido horário. Então, ó, seria assim, ó, que esse ponto está aqui, essa força geraria um momento no sentido horário. Tá? O meu momento fletor agora, ele fica assim, tá ok? E a minha força normal sempre saindo da viga. Então aqui, por exemplo, determine a força normal, a força de cisalhamento e o momento em uma seção que passa pelo ponto C. Suponha que o pino A possa ser considerado como um pino e B como um rolete, ou seja, aqui tem um apoio de segundo grau e aqui teria um apoio de primeiro grau. E eu quero saber as forças internas que estão passando nesse ponto C. Então, olha o que vai acontecer. Primeiro, eu tenho que saber todas as forças externas que estão atuando.
Eu sei essa força, eu sei desse carregamento, eu sei essa, mas eu não sei a reação nos apoios, que eu vou descobrir agora, utilizando as minhas equações de equilíbrio. O somatório do momento em A tem que ser zero. Quais são os momentos que eu tenho em A? E aí, eu adoto anti-horário positivo, como a gente sempre fez. Então, ó, 10 vezes 6, ó, estaria fazendo o meu ponto A rotacionar no sentido anti-horário. Então, positivo, 10 vezes 6. Aqui, esse carregamento aqui, ó, eu posso transformar ele em uma carga pontual que vai estar sendo aplicada onde? Ó? Aqui no ponto C, que é a metade. Então, quando eu pego 0,8 e multiplico por 24, que é essa distância aqui, né? Porque é um carregamento distribuído em retângulo, eu tenho uma força de 19,2 aqui no meio dele, que vai estar no ponto C. E aqui essa força estaria fazendo o meu ponto A rotacionar no sentido horário. Então seria negativo. Então, menos 19,2 vezes 12. BY, que está aqui, né? Que ficaria no sentido anti-horário, então positivo. Então, mais 24 BY. E essa força de 8 estaria fazendo o meu ponto A rotacionar no sentido horário. Então, negativo. Então, menos 8 vezes a distância, ó, que é 30, que é 24, mais 6, 30. Então, aqui, quando a gente resolve isso, a gente acha que BY é igual a 17,1 kp, tá? E agora, utilizando o somatório das forças Y, eu tenho ó, menos 10. Esse carregamento aqui, quando eu transformo ele em carga pontual, né, 19,2 para baixo, então menos 19,2 menos 8 mais quem? Mais AY mais BY. Tá? Quando eu resolvo isso daqui, ó, eu vou ter o quê? Que 37,2 e aqui ó, seria mais 17,1 que passa para o outro lado menos. Então, a y é igual a 20,01 kp. Então, agora que eu tenho o meu carregamento, todas as forças, externas que estão atuando aqui no meu sistema, eu posso utilizar o método de seção para, assim, descobrir as forças internas que estão atuando no ponto C. Como que eu faço isso? Eu corto a minha viga no ponto C e eu analiso ela para um lado ou para o outro. Eu vou analisar para a esquerda, tá? Então, analisando para a esquerda, quando eu corto ela aqui, lembra do método de seção que nós vimos na aula de treliça? Quando eu corto ela e analiso só um lado, as forças que estariam externas aqui é como se elas se tornassem forças externas, né? E aí, o que que acontece? Como eu cortei e estou analisando para a esquerda, por sentido de convenção, eu vou botar como se no meu ponto C tivesse uma força cortante para baixo. Por que para baixo? Porque a gente vai considerar que a força cortante positiva, a gente bota no sentido positivo dela, tá? É o que estaria gerando um momento no sentido horário. É uma questão de convenção só. A gente coloca, ó, V para baixo, o momento fletor, a gente coloca como se estivesse entrando na viga aqui, ó, e o NC saindo, tá? Então, a gente pode analisar. Agora que eu tenho todas as forças, eu posso convencionar, como a gente sempre convenciona, sentido anti-horário positivo e sentido horário negativo para momento e para força. Para baixo, negativo, e para cima, positivo, tá? E aí eu consigo descobrir essas forças. André, se o meu V der negativo, significa o quê? Significa que, na verdade, a minha força cortante é o contrário do que eu coloquei aqui. Ela não estaria atuando para baixo, e sim para cima, tá? Então, vamos lá. O somatório do momento em C. Eu pego o meu ponto C, e aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter essa força gera momento no meu ponto C? Gera, que está aqui. Ó. E ela está a uma distância de quantos metros? Ó? Se vocês puderem perceber, isso daqui, ó, eu estou analisando do meu ponto C, que eu cortei aqui, para cá. Então, por isso que eu tenho essa força aqui de 10, eu tenho esse aqui, ó, que é o meu AY, tá? 20,1, e esse carregamento distribuído aqui, ó,
Quando eu cortei ele aqui, ele fica o quê? 0,8 kip por pé, ele continua com a mesma carga, porém o meu comprimento agora não é mais de 24, é de 12 pés. Então, quando eu pego 12 e multiplico, quando eu vou transformar um carregamento distribuído em retângulo em carga pontual, não é carga vezes o comprimento? Agora eu tenho uma carga de 0,8, continua, mas o meu comprimento é 12. Então, quando eu multiplico 12 vezes 0,8, eu acho 9,6 kip. E ele vai estar posicionado aonde? Do meu ponto C até o meu ponto A, que é onde ele está distribuído, não tem 12 metros? Então, ele vai estar a 6 metros do meu ponto C e a 6 do meu ponto A, que essa força aqui é justamente a reação aqui do meu ponto A. Então, continuando agora, essa força gera momento no meu ponto C em qual sentido? Sentido horário. Então, negativo. Então, menos 20,1 vezes a distância, que é 12. Essa força aqui também gera momento no meu ponto C. Em qual sentido? Sentido anti-horário. Então, positivo. Então, mais 9,6 vezes 6. E agora eu tenho esse momento aqui, ó, que eu vou chamar de MC, que ele está em qual sentido? Sentido anti-horário. Então, eu coloco positivo, mais MC igual a zero. Então, eu descobri que o meu momento em C é igual a 3,6 kip por pés. Tá? Esse é o momento fletor do meu ponto C. Fy. Somatório de Fy é igual a zero. Quais são as forças que eu tenho? Eu tenho menos 10, mais 20,01, menos 9,6, menos VC igual a zero. Então, ó, VC é igual a 0,5 kip. Tá ok? Então, assim, a gente conclui esse exercício porque a minha normal é zero. Porque eu não tenho nenhuma força interna no sentido horizontal, porque eu não tenho força externa na horizontal. E aqui, ó, vamos lá. Determine as forças internas normal e de cisalhamento e o momento interno atuantes no ponto C e no ponto D, o qual está localizado imediatamente à direita do suporte tipo rolete B. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que calcular as forças externas, que eu já coloquei aqui, tá? Mas eu achei isso daqui calculando. Ó, o somatório do momento em A. Essa força de 200 libras por pés, tá? Em 4 pés, 200 vezes 4, 800. 800 aonde? Na metade da viga, na metade do seu carregamento, perdão, do seu comprimento. Que no caso, se daqui até aqui tem 4, seria 2 metros daqui. Essa força aqui de 300 libras por pés em 8 pés. 300 vezes 8, 2.400 libras, que vai ser uma força que vai estar na metade do seu carregamento. Metade de 8 é 4. Então, estaria 4 pés daqui ou a 4 pés daqui. E também essa força aqui, de 200 libras por pés, está distribuída em 4 pés. Tá? Se ela está em 4 pés, 200 vezes 4, 800. Aonde? Na metade do meu comprimento, que é a 2 pés daqui ou a 2 pés daqui. E agora que eu transformei, eu posso aplicar os meus cálculos. Então, essa força de 800, as minhas equações de equilíbrio, ela gera momento no meu ponto A no sentido anti-horário, positivo. Então, por isso, 800 vezes 2. Essa força aqui gera momento no meu ponto A no sentido horário, negativo. Então, menos 200 vezes a distância, 4. Eu pulei essa força porque essa força, como ela está atuando diretamente no meu ponto A, ela não gera momento. Então, essa força aqui agora, que eu não conheço, eu já coloquei aqui 2.000, porque na verdade é o resultado que eu achei dessa conta. Que vai ser o quê? BY, que é uma incógnita, tá? Vezes quanto? BY vezes 8, que é a distância. Menos 800 vezes 10, que é essa força aqui,
que está a 2 metros daqui, não é? 2 mais 8, 10. 800 vezes 10, negativo por causa do sentido horário. Então, BY é igual a 200 libras. Somatório de FY, nós vamos ter que menos 800, menos 2.400, menos 800, mais AY, mais BY, que é 2.000, vai ser igual a zero. E aqui, ó, deu que são iguais. Por quê? Porque a gente pode ver que essa viga é simétrica. O carregamento dela é simétrico. Quando o carregamento dela é simétrico, e aqui também ó, a viga, o apoio A, ele está no mesma distância, a 4 metros do final, e o apoio B também, entre eles tem a mesma distância. Se eu cortar aqui minha viga no meio, ela é simétrica, tanto na parte do carregamento quanto na viga, né? Quando acontece isso, eu poderia somar todas essas forças aqui, que daria 4.000, e colocar que esse carregamento, que esse apoio, perdão, tem uma reação de 2.000 e esse daqui também. Então agora vamos calcular no nosso ponto C. Olha o que acontece quando a gente corta a viga aqui, ó, no ponto C. Quando nós cortamos a viga no ponto C, eu vou analisar para a esquerda. Olha o que acontece. Eu tenho essa força de 800 que está a 2 pés daqui, certo? Eu tenho esse carregamento, ó, que eu coloquei aqui, ó, 2 pés do final, 800. Essa reação aqui é de 2.000 libras, que está a 2 pés dessa força. Então, eu coloquei aqui para baixo. E eu tenho esse carregamento aqui agora, tá? Que sobra esse carregamento, que vai ser o quê? 300 libras por pés a 4 pés. Então, 300 vezes 4 dá 1.200. E ele vai estar onde? Na metade desses 4 pés, que é a 2 pontos do meu ponto, 2 pés, perdão, do meu ponto C, ou a 2 pés do meu ponto A, como eu coloquei aqui. Aí aqui, como eu cortei a viga, eu adoto isso daqui, ó. Como se eu tivesse uma força cortante para baixo, um momento fletor nesse sentido e o meu normal nesse ponto que eu chamei de C, saindo do ponto. Nesse caso, eu não tenho força normal, ela é zero, tá? Porque eu não tenho nenhuma força na horizontal que vai gerar a minha viga ter essa reação, essa força interna. Então, agora que eu já tenho tudo aqui, eu posso fazer o somatório de FY. Eu tenho menos 800, mais 2.000, menos 1.200, menos esse VC, igual a zero. Por quê? Porque eu adoto que positivo é para cima e para baixo é negativo. Então, olha o que vai acontecer. Vai dar que o meu VC é zero, tá? E aqui, o meu momento fletor no ponto C. O que eu tenho? Eu tenho 800 vezes 6 positivo, porque sentido anti-horário. 2.000 vezes 4, no caso, menos 2.000 vezes 4, porque ele estaria gerando um momento no sentido horário. E aqui, mais 1.200 vezes 2, por causa do sentido anti-horário. E aqui, ó, tenho esse momento que eu vou chamar de MC, mais MC é igual a zero. Logo, eu descubro MC é igual a 800 libra-pés. Tá ok? Então, agora, eu tenho o meu ponto B aqui, ó. Esse ponto B, ele me dá uma dica, ó, que ele fala, ponto D, perdão, aqui eu coloquei B, mas é ponto D, tá? Eu coloquei errado aqui. Na verdade, eu vou editar aqui, ó, e vai sair certinho. Então, vocês vão ver direitinho na edição, que aqui é o ponto D, vai estar escrito D mesmo. Aí aqui, como eu cortei a vírgula, ele fala que o ponto D está imediatamente à direita desse rolete B aqui. Se ele está à direita, mesmo que seja só um pouco, quando eu corto ele aqui, ó, e se eu analisar para a direita dele, tá? A minha força do meu apoio não entra, porque ele está um pouquinho à direita. Então, agora que eu estou analisando a direita, eu tenho que lembrar,
o meu normal D, ele sempre sai aqui, ó, eu adoto esse sentido. O meu momento, eu adoto ele nesse sentido aqui, e o meu V eu adoto para cima, tá? Por que isso? Porque quando eu analiso para a direita, quando eu corto a minha viga e analiso para a direita, eu convenciono dessa forma aqui. Quando eu corto a minha viga, como eu cortei em C, e analiso para a esquerda, eu convenciono dessa forma. Tem que ter muita atenção a isso, tá? Então, agora que eu tenho tudo, eu posso fazer, ó, somatório das forças em Y vai ser o quê? VD, positivo para cima, menos 800. Logo, VD é igual a 800 libras. E aqui, ó, o somatório do momento em D é igual a zero. Quais são as forças que eu tenho? Essa força aqui de 800 gera um momento no sentido... E aqui, ó, eu convenciono anti-horário positivo e horário negativo. Então, essa força vai me gerar um momento no ponto B no sentido horário. Por isso, menos 800, que é a intensidade, vezes 2. Tá? E eu tenho esse próprio momento do meu ponto D aqui, ó, que é o momento fletor, né? Que vai estar no sentido horário, então negativo. Então, menos MD é igual a zero. Logo, MD é igual a menos 1.600 libra vezes pés. Então, aqui, ó, fica até, a gente consegue até ver, ó, se eu tenho uma força desse lado que gera um momento aqui, para equilibrar esse momento externo tem que estar assim, ó. Então, por isso que deu negativo, que é o contrário do que eu convencionei. Tá ok? Então, vamos para mais um exercício. Determine as forças normal interna e de cisalhamento e o momento nos pontos C e D. Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso exercício. Esse carregamento aqui, ó, em retângulo, nós podemos transformar em um carregamento pontual, tá? De 12 kN, porque a carga vezes o comprimento, 2 vezes 6 igual a 12. E aqui tem um ângulo de 45 graus, eu consigo descobrir a distância do ponto A até aqui, ó, fazendo esse triângulo aqui no caso, que é essa distância aqui, que vai ser o quê? Cosseno de 45 vezes o 6, tá? Porque o 6 ficaria como hipotenusa, que daria aproximadamente esse valor aqui. Então, agora eu posso descobrir as reações no meu apoio A e no meu apoio B. O somatório do momento em A é igual a zero. Eu tenho essa força de 12 que gera momento em A no sentido horário. Se é sentido horário, é negativo. Então, menos 12 vezes a distância, que é 3 mais 4,2426, que dá 7,2426. Mais... eu tenho BY aqui para cima, que também gera momento em A no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, é positivo. Então, mais 10,2426, BY é igual a zero. Então, a gente descobre que BY é aproximadamente 8,4853 kN. Agora, utilizando a equação do somatório das forças em y é igual a zero, eu tenho que AY, tá? Menos 12 mais menos 12 mais BY é igual a zero. Logo, AY vai dar aproximadamente 3,5147 kN. Ok? Então, agora, como eu não tenho forças aqui externa na horizontal, eu não tenho reação aqui na horizontal, tá? Então, aqui agora, eu vou cortar minha barra no ponto C e vou analisar aqui. Eu tenho uma normal NC para cá, o V aqui, porque ele sempre é tangente ao ponto, tá? Na mesma orientação aqui, né? Para baixo, porque a gente analisou quando a gente
corta e analisa para a esquerda, a gente coloca o V para baixo, eu tenho um momento aqui. E eu tenho o meu AY, que estaria aqui assim, ó. Só que o que eu vou fazer? Eu posso decompor esse AY numa força, é como se eu montasse, ó, como se meu eixo X estivesse aqui, ó, e o meu Y estivesse aqui, ó, tá? E aí eu posso decompor em uma força F aqui e uma outra parte da força aqui, ó. É como se o eixo estivesse aqui, ó, ficaria aqui assim, ó, uma seta para cá. Eu tenho essas duas forças, que é a decomposição do meu AY. E aí eu posso trabalhar com o meu eixo X e Y inclinados, não Y e X, mas sim, ó, o X nessa direção aqui, tá? E o Y nessa direção, tá? Essa força aqui, ela pode ser decomposta, como eu falei, ó, em uma força aqui assim, e uma outra força que seria aqui. Então, vamos lá. A minha força F vai ser o quê? Vai ser, como aqui é o ângulo de 45 graus, tá? Vai ser AY vezes cosseno de 45, que vai dar 2,4853 kN. Então, o somatório de FY é igual a zero. Quem eu tenho FY? Eu tenho F, tá? Eu já descobri, menos VC igual a zero. Logo, VC é igual a 2,4853 kN, aproximadamente. E o somatório de Fx é igual a zero. Quem eu tenho aqui, ó, em x inclinado? Eu tenho essa parcela aqui da força, que eu falei com vocês, ó, tá? Que vai ser o mesmo valor. Por quê? Porque aqui, ó, eu também teria o ângulo de 45 graus com ela. Se eu fosse usar um triângulo aqui assim, tá? Eu teria aqui, ó, um ângulo de 45 graus. Ou então, se eu utilizar esse triângulo aqui, ó, que seria aqui assim, né? Esse ângulo aqui de 45 graus, esse cateto aqui, ó, seria o oposto a ele, seria seno de 45, mas seno de 45 cosseno de 45 é igual. Logo, NC vai ser igual a aproximadamente, né, 2,4853 kN. E agora eu posso fazer o momento no ponto C. Essa força aqui, ó, que estaria aqui, não gera momento em C, porque ele está paralelo à distância, não faz 90 graus. Essa força aqui gera momento em C. Então, força fazendo com distância 90 graus. Então, vai ser 2,4853 vezes 2, negativo por causa do sentido, ó, horário, mais MC igual a zero. Logo, MC é aproximadamente 4,9706 kN vezes metro. Agora, quando eu corto a minha viga aqui, ó, no meu ponto D, e analiso para a direita, eu coloco o V para cima, o momento dessa forma, e eu tenho o meu ND aqui. Aqui, esse carregamento aqui, ó, fica 2 kN por 3 metros. Então, 2 vezes 3 dá 6 na metade do carregamento aqui, ó, a 1,5 metro. Tá? E eu tenho essa força aqui de 8,4853 kN, que é o meu BY. Então, somatório de FY. Nós temos 8,4853 menos 6 mais VD é igual a zero. VD é igual a menos 2,4853 kN. Isso que significa que, na verdade, ela é o contrário do que eu coloquei aqui. Tá? E aqui, ó, somatório do momento em D. Eu tenho menos MD, né? Porque M aqui, ó, esse M aqui que eu estou chamando de MD, sentido horário. Essa força aqui vai gerar momento no meu ponto D, no sentido horário também. Então, menos 6 vezes 1,5. E essa força vai gerar momento em D no sentido anti-horário. Então, positivo. Então, mais 8,4853 vezes a distância, que é 3. Logo, o meu momento no ponto D vai ser
de aproximadamente 16,4559 kN vezes metro. E assim eu termino a primeira parte da aula, que vai falar um pouquinho sobre as forças internas e vem falando como que a gente calcula, que é através do método de seção. Lembrando que toda essa aula foi baseada no livro do Hibbeler, tá? Fiquem com Deus, quaisquer dúvidas estou à disposição. E depois vocês vão ver também a segunda parte da aula, que nós vamos falar sobre diagrama de momento fletor e diagrama de esforço cortante.